cá, meus meninos e minhas meninas. Olá pessoal, é com muita alegria que estamos aqui hoje para anunciar mais uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto Chapada. Esse projeto ele nasce do Nossa Rede, que foi uma construção em conjunto com os nossos professores, coordenadores pedagógicos e que hoje, preservando todas as identidades culturais da nossa cidade, atende a mais de 81 mil alunos. E esse projeto que nós vamos ver agora, o Soteropoleitura em Rede, ele serve para que a gente aprofunde ainda mais e discuta os temas do incentivo à leitura para todas as faixas etárias. Tamo junto, acompanhe de perto, Soteropoleitura em Rede. Prezadas educadoras, prezados educadores da Rede Municipal de Salvador, a série de vídeos que está sendo realizada na parceria Secretaria Municipal de Educação de Salvador e o ICEP tem como objetivo central trazer algumas reflexões de concepção, de conhecimento didático, que vem sendo realizado por vários teóricos ao longo das últimas décadas e que será apresentado por especialistas, parceiras nossas do ICEP. Esses princípios, esse conhecimento foi basilar na elaboração dos referenciais curriculares, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais do ensino fundamental, e também dos cadernos pedagógicos Nossa Rede, que vocês devem estar em mãos desde o ano passado. Não percam, vai ser muito interessante essa reflexão. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da série Soteropoleitura em Rede. Meu nome é Marli Barbosa, sou formadora e especialista do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, ICEP. No episódio de hoje, vamos falar sobre as práticas de leitura em contextos de estudo para crianças dos 4º e 5º anos. A escola é um espaço privilegiado de ensino das práticas de estudo, mas será que ler para estudar restringe-se a esse espaço? Em que situações lemos com a finalidade de saber mais sobre um tema? Lemos para preparar uma viagem e conhecer melhor o lugar. Lemos quando precisamos organizar uma exposição oral e apresentar para um público. Estudamos um aplicativo para utilizar melhor. Também podemos estudar mais sobre uma pandemia e saber nos prevenir. Em todas essas situações, lemos com uma finalidade específica, com um interesse. Enfim, ter uma finalidade, definir uma finalidade para as crianças dos 4º e 5º anos realizarem estudos e pesquisas é fundamental. As pesquisas de Délia Lerner, Beatriz Eisenberg indicam que é fundamental nós definirmos esta finalidade, mas também selecionar textos com um nível de complexidade para esta leitura. Não se pode estudar algo ou aprender mais sobre um tema se o texto for óbvio, se não tiver nenhuma complexidade. Mas antes de tudo, é preciso ter claro que aprender a estudar, como qualquer outra prática leitora, requer afiliação a uma concepção de leitura em que o sentido não está no texto, nas ideias do autor. Ele é produto da interação entre autor, texto e leitor. Desse modo, o aluno ele tem um papel ativo na prática de leitura. É ele que produz os sentidos, lógico que os autorizados pelo texto. Por exemplo, num trabalho de estudo sobre vacinas, sobre a história da vacina, podemos pensar que numa leitura colaborativa, os alunos vão compreendendo, vão levantando hipóteses e
validando aquelas que podem ser validadas pelo texto ou abandonando outras. É importante deixar que eles explicitem essas hipóteses, porque é neste processo de explicitação, de validação, de abandono, que eles aprendem a ler e compreendem os textos. Outro aspecto importante é dado por Lerner. Ela fala de 4 condições para ensinar a ler, para estudar. Ela diz que é importante operar com diversas fontes de informação, por exemplo, usar texto expositivo, uma entrevista, um vídeo, enfim, ampliar os textos. E por falar nesses textos, eles, bem lembrando que eles precisam guardar uma certa complexidade. Lógico que no nível das crianças. Registrar e elaborar a informação obtida é outro procedimento muito importante. Compartilhar com outros os conhecimentos construídos e confrontar seu ponto de vista com outros leitores. Nesse processo de estudo, a leitura torna-se mais lenta, mais detida, e os estudantes passam a consultar sumários, consultar biblioteca, olhar uma estante e definir onde está o tema da pesquisa. Ou seja, acontece 2 tipos de leitura. Uma primeira, exploratória, onde se tem uma visão geral do espaço e depois do texto, os títulos, os subtítulos, os gráficos, os indicadores que ajudam a compreender, e uma segunda leitura, que é uma leitura mais detida, para buscar uma informação específica, quando os conhecimentos já foram ativados por essa leitura mais exploratória. No momento do estudo em si, essa leitura mais lenta, ela envolve procedimentos como ler, voltar, reler, grifar, tomar notas de palavras-chave. E esses momentos, eles são aprendidos de modo colaborativo. Ou seja, aprender a ler para estudar é uma situação extremamente guiada pela colaboração, como qualquer outra aprendizagem. O trabalho de ensinar a ler para estudar começa no coletivo, nos momentos em que o professor modeliza esta prática, mas ele se consolida no trabalho em pequenos grupos, nas duplas. É neste momento que os estudantes podem confrontar opiniões sobre o tema, comparar modos de registrar, analisar um gráfico em parceria, inclusive pensar sobre o sentido das palavras, sobre o vocabulário mais adequado para produzir um esquema, por exemplo. A Flora Perelman nos fala um pouco, e é interessante marcar aqui, que na atualidade nós lemos para estudar textos em mídias digitais. Neste caso, ela indica alguns procedimentos que se relacionam com o ler no papel. Esse momento de leitura exploratória que nós fazemos no impresso, no caso do material digital, é interessante orientar que eles primeiro explorem o site. E há uma leitura mais livre de idas e vindas no site para reconhecê-lo, para explorá-lo. Então, uma primeira consigna deve prever os caminhos a serem percorridos neste site para reconhecer e para saber para onde leva, o que pode ser lido. E note bem, aprender a pesquisar num site não quer dizer que pode ser generalizado para todos os demais. Uma biblioteca virtual é diferente de outra, o modo de organizar, os links, tudo precisa ser discutido. Saber seguir um link, fazer leitura em saltos, vai se constituindo no processo de aprender a ler nessas mídias.
Mas fazer isso e principalmente depois conversar sobre isso numa roda de conversa em que os estudantes possam trocar quem chegou mais rápido, quem localizou a informação, o que mais eles viram, é muito formativo. Permite aprender não só como se chega na informação, mas distribuir, compartilhar procedimentos utilizados nesse processo. Outro aspecto fundamental para aprender a ler para estudar é organizar boas perguntas que possam guiar os estudos. Pode-se propor a pergunta, como também solicitar que a própria turma levante pergunta diante de um aspecto do tema. Isso eles podem pesquisar com as famílias, levantamento de perguntas. Atualmente eu diria, qual a importância das serpentes para a natureza, para a humanidade? Qual o papel dos vírus na natureza? Deveríamos evitá-los? Como? Enfim, ter uma boa pergunta requer práticas de estudo cada vez mais direcionadas com interesse. Alguns projetos possíveis de realizar com as turmas de 4º e 5º anos são estudar a trajetória da cultura afrodescendente, pensar na variedade, na diversidade de povos indígenas do Brasil, pesquisar sobre o histórico das vacinas, um estudo sobre os marcos históricos do século XX é super bacana, eu já realizei. É algo que é fundamental dividir, pensar aspectos do tema para as turmas pesquisarem. Não se pode deixar uma temática geral, muito menos o mesmo tema para todos os grupos. Enfim, determinar um tema para cada um coloca o sujeito no lugar de especialista, para depois ele poder fazer um seminário, uma exposição oral para os pais, montar um podcast, criar um videoblog para o blog da escola. Enfim, o fundamental é garantir esses aspectos que eu já disse e dar um sentido para a leitura. Nestes casos, a prática de ler para estudar articula-se com outras práticas, a prática de produção de textos orais e escritos, que também requer um ensino sistematizado e organizado, mas isto é outro assunto. No episódio de hoje, falamos sobre as práticas de leitura em contextos de estudo para os alunos dos 4º e 5º anos. Candeeiro entra na roda sem parar. Candeeiro entra na roda sem parar. Quem pegar no candeeiro há de ficar. Cocorocó, candeeiro, sim, eu não sou castiçal.